sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o tema de hoje. Não é nem episódio, tá, pessoal? É tema. Vida em Condomínio, parte 3, tá? A gente já teve falado parte 1, parte 2, parte 3. E hoje iniciei essa parte 3 para poder estar falando sobre a vida de condomínio, sobre o que vem acontecendo, né, com a participação da LTS, como sempre, e a gente explanar para vocês todas as situações para vocês ficarem engajados do que acontece no mundo condominial. Né? Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, queria agradecer a audiência do Em Questão Cash, 9.000K. Cara, muito obrigado você que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado, que tem apertado o sininho e que literalmente recebeu os novos conteúdos e tem assistido. Muito obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, curta, aperte o sininho que você receberá novos conteúdos do Em Questão Cash, tá? Queria agradecer os nossos apoiadores, somente a LTS, representada pelo Anderson Amaral. Queria agradecer muito a presença dele e agradecer literalmente o que a LTS tem feito pelo Em Questão Cash. Queria agradecer a G5M também, tem ajudado bastante o Em Questão. A gente precisa trazer o diretor Gomes aqui para a gente poder estar falando de assuntos na área construtiva, que ele tem bastante coisa legal aí para trazer para o Em Questão, tá? E para você que está nos assistindo. Kit Gás Brasil, Felipe, cara, literalmente não tenho o que falar do Felipe. Tem ajudado demais os nossos condomínios, tem feito manutenção e tem deixado o condomínio brilhando, tudo funcionando, sem problema nenhum e com uma garantia muito boa. Queria agradecer também a LD Tech Detetizações, cara, sensacional. A gente vai fazer a nebulização a que venceu agora de novo, sensacional para esse calor aqui, acaba com os mosquitos, e é uma empresa que você pode literalmente contratar ela que você não vai ter dor de cabeça, tá? A gente tem a Estação 80, que é a casa de show. A gente ainda está solicitando um vídeo novo, não veio o vídeo novo, que é a abertura da Estação 80, mas tudo que já aconteceu na estação, muito legal. A estação tem passado por uma situação muito boa aí, com shows. A gente vai falar do Elano, Mochila Solidária, cara, sensacional. É uma nova situação que ele colocou para ajudar as crianças aí, né? Nas escolas, liberando mochila com material de escola escolar e assim vai. A gente tem o Rodrigo também, que agora literalmente vamos colocar aí para fazer Pix para quem quer ajudar o Rodrigo aí pro final do ano, a dar uma premiação pra molecada. Ele treina garotos para jogar futebol, é muito legal, tá? A gente tem alguns vídeos que a gente gostaria de passar aí também, que é um vídeo sobre uma situação que aconteceu em Maceió, numa explosão por vazamento de gás, que a gente sempre fala aqui, juntamente com a empresa Kit Gás Brasil, que é o Felipe, que literalmente a pessoa precisa fazer a manutenção para não acontecer o que aconteceu, tá? Sim. E a gente vai colocar aí depois Enzo e Murilo aí, as pessoas casam, que, cara, tá nas rádios aí arrebentando e é um parceiro do Em Questão Cash, tá bom, pessoal? E hoje a gente vai começar com a Vida em Condomínio, parte 3, com o Anderson Amaral da LTS. Seja Obrigado, pessoal, mais uma vez aqui junto aí com vocês. Vamos debater aí esses assuntos de condomínio que sempre falam, né? É um mundo muito doido, sempre tem muita novidade, né? Na verdade, eu tenho algumas coisinhas que eu queria falar aqui, mas vamos iniciar o bate-papo, porque literalmente é uma situação chata, mas para que as pessoas entendam, tá, pessoal? O que a gente vai colocar aqui hoje? Quando a gente é solicitado para participar de assembleia, de reeleição e eleição do síndico. Cara, eu vou falar para você que é horrível algumas assembleias que a gente participa, porque a manipulação que existe para o cara não sair do cargo é horrível. Isso pega mal até pro próprio condomínio. Isso é verdade, Luciano. O grande problema, que eu falo muito isso para os conselheiros, quando o atual síndico ele impõe regras para os candidatos, pô, isso aí tá errado. Eu sempre falo, tem que seguir a convenção.
O problema maior é que eles colocam uma questão de que é para dar segurança para o condomínio. É bobagem. Tem um caso que a LTS participou, aonde ali se pedia todas as certidões, pedia também se o candidato tinha curso superior, pedia-se um monte de coisa, e assim, isso não é comum. O que é comum, e eu sempre falo, é o que está na convenção. Eu não acho problema nenhum você pedir as certidões, mas assim, a documentação não pode ir para o síndico, que é isso que aconteceu, né? Ó, olhando na câmera eu vou falar para vocês, não tem problema nenhum em pedir certidão, como o Anderson falou aqui, mas não existe certidão de mau caratismo. Não, Isso não existe. Caráter não tem certidão. Não tem certidão. Não adianta nada vocês contratarem uma empresa, pedir aquele monte de papel, aquele monte de documento, CNPJ novinho, o cara sem processo nenhum, e o cara é uma coisa na sua frente e pelas costas é outra. Então não existe certidão de caráter. Não, caráter não, Você entendeu? Não tem. Isso é ruim. Isso é verdade. E isso é muito comum nos condomínios. O síndico, ele não quer largar, ou nem fala vulgarmente, não quer largar o osso. Então ele coloca lá um rito que é para que ele se enquadre, não os concorrentes. E o pior não é nem isso, né? O cara faz um edital, ele faz um edital lá dentro da Assembleia, ele coloca esse edital dentro da Assembleia sem a divulgação do mesmo, né? Aí as pessoas participam de uma Assembleia achando que é uma coisa e é outra, e aí isso vai aprovado, lógico que vai ser aprovado, porque aí o cara fala bonito, vocês precisam escolher uma pessoa assim, nesse padrão. Estamos colocando regra para proteger o condomínio. Só que eu tenho que deixar uma coisa bem clara, quando vocês vão fazer Assembleia para reeleição e eleição do síndico, não é o síndico e nem a administradora que avalia isso. É o corpo, entendeu? É o corpo diretivo, até é o conselho. Porque pela LGPD, e uma coisa legal que vocês precisam saber, o cara não precisa entregar essa documentação antecipada para vocês. Ele foi eleito, ele é obrigado a entregar, já que está no edital, tá certo? Então, foi entregue, pelo que eu sei da LTS, foi entregue a documentação que chegou na mão da administradora e que chega na mão do síndico. Aí fica fácil pro cara ganhar. Não, sim. Você entendeu? Aí o cara vai colocar argumento em cima da empresa que você tem. Mas para nós não tem problema nenhum. Porque o argumento se quebra na hora que o cara começa a falar. Sim. Até porque não tem nada a perder a LTS referente a qualquer coisa que for apresentado. Né, Luciano? E é uma dica que fala para os moradores e até para o conselho. Quando você vai ter uma eleição de síndico, onde o atual síndico é o candidato, que o conselho tome a frente disso e, que nem fala, querem puxar as certidões dos candidatos, normal, isso é muito normal, mas que fique para o conselho, não é a administradora e nem o atual síndico que manipula isso ou fica com essas informações, porque aí é injusto com os candidatos. E eu estava vendo também que na convenção desse condomínio, lá, e todas são assim, não é só nesse condomínio, que quando vai participar um morador, ele só não consegue participar quando ele está com a cota condominial dele atrasada. Sim. E não é uma, é 2, 3, né? Uma não está atrasada. Mesmo aparecendo lá a data, ele ainda tem tempo de pagar. Passou da segunda, que eu acho que a maioria dos condomínios faz isso, né? Sim. Até mesmo para entrar para solicitação de cobrança. Então deixa-se vencer a primeira para entrar a segunda. E aí sim vai para o sistema de cobrança, que é o que todo condomínio faz, né? Para seguir um rito e uma regra, né? Para dar aquele fôlego para o morador até ele tentar resolver. E aí se colocou lá que o cara não poderia participar se o cara não tivesse algum processo em andamento. Ficha limpa. É o nome. Então, assim, isso que a população de condomínios, moradores, tem que observar. Quando se coloca um monte de critérios que é unicamente voltado para se manter o síndico, é aí que os moradores têm que tirar o síndico. Porque um síndico com ética, ou, é que nem nós acabamos de falar aqui, não tem certidão para caráter. Você não tira nos órgãos públicos essa certidão.
é da pessoa. Então, quando você tem um síndico que ele estabelece um monte de regra com o manto de transparência para o melhor para o condomínio, aí esse síndico tem que ser retirado, porque tem coisa que nem nós falamos, né? Debaixo do angu tem muito caroço. Então tomem muito cuidado, né? Façam o que é correto, o que manda na convenção. Quando nota mais de 30 itens de exigência, como é no exemplo que nós estamos aqui debatendo, isso nada mais é do que um modo de que permaneça o síndico. Mas, neste caso, o síndico não permaneceu. Então, e o importante é assim, não tem problema de o síndico fazer um edital, mas que o conselho esteja participando disso. Aí você vai falar pro conselho, o conselho te joga um edital na sua mão, e aí você fala assim, mas peraí, vocês participaram disso? Não. Mas vai para quem esse documento? Pelo que eu vi aí vai para administrador e pro síndico. Não pode. Não pode. Se ele vai participar, ele não tem que receber documento nenhum na mão dele. Exato. E outra coisa, pessoal, se vocês têm intenção de tirar o síndico, e ele não está fazendo um bom trabalho, e vai ter uma nova eleição, eu acho que nada melhor do que você colocar ele para falar primeiro. Sim, mas ele tem que falar primeiro. Ele tem que falar primeiro porque ele já é o síndico do condomínio. Não tem que deixar ele por último, para ele ficar lá com o bode expiatório dentro da sala, para depois o cara passar para ele, fulano falou isso, tenta jogar isso, tenta jogar aquilo que você vai ganhar. Isso é ruim. Ele já é o síndico do condomínio, ele já foi o síndico do condomínio. E uma outra coisa, né, Anderson, que é legal também, isso é para todos, cara. A gente tem amizade com esse condomínio, com alguns moradores desse condomínio. Quando se ganhou, a gente desejou boa sorte até para o novo síndico, que eu acho que nós, como uma empresa, como a gente sempre falou aqui, que a gente não está aqui para como se diz, disputar nada com ninguém, até porque a gente é diferente, mas literalmente a gente passa a disputar numa eleição. A gente está aqui para ver literalmente o condomínio da pessoa seguir em frente. Ele ter uma saúde financeira boa, né, Anderson? Sim, ele ter as manutenções, ele ter a garantia, porque a gente sempre fala que o bolso dói no final do mês, no final do ano, e o cara não tem dinheiro. Você quer ver uma coisa, você quer ver o trabalhador falar assim, cara, literalmente eu comprei um apartamento, eu não sei de onde eu tô tirando dinheiro. E literalmente isso. Quando se faz uma má gestão, né, Anderson? Não é nem sempre só uma má gestão. Quando se pega um condomínio que tem muita coisa para fazer, é rateio, é manutenção, é um monte de coisa, literalmente vai doer no bolso do condômino. E só que, Luciano, nessa hora é que você ter um gestor capacitado é que faz a diferença. Sim. Porque é muito fácil, eu acho que até dá para nós entrarmos no próximo tópico até, é muito fácil falar, vamos cortar custos. Pô, é fácil. Sim. Ele olha lá, quanto que eu gasto de material de limpeza? Eu gasto 1.000. Vamos comprar, vamos diluir mais, vou agora gastar 300. Vou tirando. Só que assim, uma coisa que é um ditado popular muito, muito antigo, né? O barato sai caro, e sai caro. Sim. Tivemos no episódio anterior a questão da Atlas. Muitas pessoas tiram a fabricante do elevador que está no seu prédio para uma mais barata. Só que essa mais barata, ela não faz a manutenção como deveria. Porque, pessoal, é uma coisa que, assim, que nós temos que olhar muito. Se você está pagando uma manutenção, no exemplo de elevador, R$ 1.200, e me vem uma outra, 1.200 com fabricante, e vem uma outra a R$ 300, é uma coisa que nós temos que analisar, né? A gente não pode... Aqui é uma coisa assim, não é puxando sardinha para Atlas, mas como a gente acompanha muito a Atlas perdeu alguns condomínios. É a líder do mercado. Ela perdeu alguns condomínios que eram bastante... que um condomínio tinha muito elevador. E colocaram na mão de terceiros. Terceiros são pessoas o quê? São pessoas que trabalharam em empresas como a Atlas, aprenderam o serviço e abriram uma empresa. Certo? Só que, vou falar para vocês, a peça vai vir da Atlas, ela vai ter que negociar com a Atlas. Então, vai sair elas por elas. Ele vai mais caro. Ele vai te cobrar um valor de mensalidade mais barato, mas a hora que ele for trocar alguma peça, ele vai te cobrar o dobro.
Porque para ele vai sair caro. E aí a Atlas pegou um condomínio, que eu não preciso citar aqui, né? Que o condomínio tinha trocado tudo, a manutenção, e literalmente a manutenção era de um morador do condomínio. Esse Quando é um dos se viu, problemas. Anderson, cabo faltando, cabo com a amarração feita dobrado, Tudo errado. sensor faltando, elevador desnivelado, Então, porta de arraste riscando porque não tava sendo regulada. Então, aí quando a Atlas, mudou o gestor, o cara chamou mandou a de Atlas, volta. trouxe a Atlas. O BO tava muito maior. Praticamente saiu para comprar um elevador. Mas novo. é justamente por isso, Luciano, que essa é a diferença do bom gestor e do mau gestor. É muito fácil ir lá e cortar tudo. Arranjei o mais barato. Mas se o gestor não tiver uma visão futura, custo-benefício, toda essa economia agora não vai representar nada. Vai gastar 3, 4, 5 vezes. É como diz, não existe almoço grátis. Não tem como um exemplo de até um dos condomínios da LTS. Uma terceirizada, o contrato dela é 48 mil. E aí você vai substituir e nós orçamos por volta de 9 terceirizadas. A média entre todas elas era 58 mil. Aí você fala assim, peraí, quem tá errado? As 9 empresas do mercado ou essa que tá lá naquele condomínio a 48? É essa do condomínio a 48. Sim. Porque assim, o mercado em si, ele é nivelado. Então a margem de lucro entre as empresas, depende do segmento, é mais ou menos igual. 5, 7, 8. Então quando você vê uma discrepância muito grande, existe um problema. Aí você vai olhando nesse caso de terceirizada. Os funcionários não têm benefícios. O custo real deles é muito menor. Eles pegam pessoas aposentadas para não precisar recolher um monte de coisa. E aí quando você vai nivelando, você vê que não tá barato. Não. E o risco, no caso da terceirizada, do passivo trabalhista é enorme. Então, por isso que tem que ter muito cuidado quando se fala em redução de custo. As pessoas, elas entendem que é muito mais simples. Custava 1.000, vou colocar 300, mas pera lá. O que é esses 300? O que abarca isso? Porque é muito fácil o cara falar assim, é 300. Mas daí quando ele vai substituir uma peça, ficou 5 mil. Então, Anderson, e falando, às vezes as pessoas colocam e por prática nossa e por análise de condomínio hoje, você falar assim, eu moro num condomínio clube e eu pago 350 conto de condomínio. Aí você vai ver o condomínio clube do cara tem 500 unidades, 600 unidades. Sim. O cara vai pagar barato, gente, porque coloca 500, 600 unidades a R$300. Essa a outra questão. Aí você coloca um prédio, um edifício só, que tenha lá 40 unidades. Cara, e o cara tá pagando 500 pau, você vai ver o que o cara tem. Aí o cara tem uma piscina, o cara tem 2 elevador e o cara tem uma portaria. Vai sair caro. Porque para diluir isso, para ter todos esses funcionários, para ter essas manutenção, vai sair caro porque é uma quantidade muito pequena. Diluir muito pouco. Entendeu? Dilui Aí muito sim, pouco. o que o Anderson tá falando é o seguinte, você pega aí as pessoas têm a mania de se comparar. Mas o condomínio do fulano tal tem piscina, você vai olhar lá, o cara tem 5 torres lá, o cara tem quase 1.000 unidades o cara paga 300 pau e o cara que tem uma torre tá pagando 500, 600 conto. Por causa de diluir o custo. Você entendeu? Sempre então, vai ser assim. Não tem... E assim, as empresas, elas não baixam porque você tem uma unidade. O preço dela para você é igual para que é de 600, 700 unidades. Sim, e é justamente o que nós falamos demais. O custo do condomínio é baseado exclusivamente no custo do condomínio.
O valor da cota é baseado no custo do condomínio, Sim. independente aonde é. A maioria do pessoal fala assim, eu não moro no Morumbi. E eu sempre falo, mas não tem nada a ver o endereço. Se o seu condomínio é pequeno, eu não tenho o que diluir. A diluição de todos os custos é pouco. Eu vou ter uma cota maior. Se meu condomínio tem bastante unidade, o custo vai ser diluído por bastante. Então vai ser menor. E lembrando, Morumbi tem condomínio que o preço que o condomínio é mais barato, viu, gente? Não é porque é um Morumbi, não, mas tem condomínio lá que os condôminos pagam mais barato na taxa, porque é uma quantidade grande, como a gente está falando aqui. Não é o local que vai fazer o valor. E sim o seu custo interno, as suas manutenções. E uma coisa que eu falo demais, isso falo nas assembleias. O morador é responsável do custo. Se o morador, vamos dizer assim, se aquela população daquele condomínio, ele tiver cuidado com o condomínio, zelo com ele, eu vou ter menos manutenção. Você sabe, Anderson, que eu... E o custo é menor. Eu falando aqui, eu até lembrei de uma coisa que está dentro desse escopo que a gente está colocando aqui, desse tema, que quando eu e a minha esposa foi comprar um apartamento, eles focam muito a valorização dentro do que tem ao redor. A acessibilidade que a gente fala, né? Ao redor Sim. do condomínio. Aí você vai lá, o cara vai te mostrar a maquete, aí o cara começa a falar para você, aqui, seu condomínio aqui, quando você sair daqui, você já tem um ponto de ônibus aqui, você tem uma padaria aqui, o rodoanel passa aqui embaixo, né? Tem uma escola do lado, o trem tá aqui, não sei o que lá. Galera, vamos deixar uma coisa bem clara. O que valoriza o condomínio não é isso. O que valoriza o condomínio é se ele foi bem feito, se ele tem as divisões dele para as unidades feitas, né? Se ele não vai ter problema durante o uso dele, se foi bem projetado. Se ele está sendo bem cuidado. Se ele está sendo bem cuidado. Se tem os acessórios. Isso, eu vou falar para você. Você tem condomínio que é longe de tudo. E vale muito. E você tem condomínio que é perto de tudo e não vale nada. Não vale nada. Você entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu fui comprar, eu falava pro vendedor assim, não, mas a padaria já foi comprada, o dono tá lá. O rodanel já foi feito, eu já paguei por ele. Você entendeu? Então tem que começar a pensar no que vocês querem, nessa situação. Porque depois que você entrar, aí vem todos esses problemas. Aí vem, a cota do condomínio é X. Mas por quê? Porque a manutenção é X. Quantos funcionários tem? Tem condomínio que tem 14 funcionários. O cara paga 70 pau de terceirizada. Você entendeu? Então tem tudo isso. Aí o cara tem um condomínio bonito, uma portaria bem feitinha. E aí, quando ele vai fazer a manutenção, o condomínio é só um prédio. Ele vai fazer a contratação, né, a manutenção, ele vai fazer a contratação do funcionário, ele vai pagar caro, não tem jeito. Não, mas é isso que as pessoas têm que ter essa ciência. O valor do boleto que eu vou pagar, ele se refere única e exclusivamente a todo o custo que eu tenho para mantê-lo. Sim. Independente do bairro. É como nós estamos aqui falando. Pode ser Alphaville, Morumbi, o lugar mais chique do país, né? Se o meu custo é baixo, a minha cota é baixa. Agora, se eu tenho uma população que não tá nem aí, vamos quebrar, não tô nem aí pro patrimônio comum que é o condomínio, eu vou gastar muito mais. Se eu vou gastar muito mais para manter, o que vai acontecer com essa cota? Ela vai ser alta. E por isso que eu sempre falo para todo mundo, você, morador, é responsável pelo valor do condomínio. Sim. E eles sempre dizem que o síndico é responsável. Não é o síndico que é responsável. A administradora é responsável. Não. O responsável é o morador. Um exemplo simples. Aí estamos perto do Natal, estamos chegando dezembro. Todo mundo vamos fazer as manutenções, pintar salão, deixar tudo bonito para as festas. Teve um caso que nós fizemos lá a reforma de um salão, teve um evento, quando foi olhar, o salão estava destruído. Eu tenho que gastar mais para refazer. Isso é comum. Então, mas nesse caso é aquele negócio, eu não quero ficar me dispondo com meus convidados, é sua casa. É sua casa. Então, se você faz festa no salão de festa, que é um uso comum para todos que moram ali com você,
Então, quando você for fazer a festa na sua casa, você vai deixar de destruir sua casa. E outra coisa, Luciano, que nós temos até que falar aqui para os moradores. Pessoal, quando fala em salão de festa, as pessoas todas é um hino. É um hino para todos. Eu já pago condomínio. Eu não acho certo pagar uma taxa para alocar. E eu sempre digo para todo mundo, essa taxa é para manter esse salão e, na hora de fazer benfeitorias, pagar por elas. Por quê? Num condomínio, independente da quantidade dele, vão ter pessoas que vão usar muito esse salão. Mas vai ter morador que nem vai passar Não, perto. E outra, isso é para controlar também, Anderson. Porque se a gente fala de taxa, você pensa o seguinte, o cara vai lá, te dá um aplicativo para você... Aí tem umas regrinhas, né? Tem condomínio que é dentro de 60 dias, você só pode alugar... Vamos supor, só pode alugar. Se você conseguiu reservar a primeira vez, você só pode alugar quando essa reserva ela acabar. Quando você usar o salão de festa. Então tem essas regrinhas. Por quê? Aí o valor do condomínio. O valor do uso do salão vem no condomínio, tá? E aí o que acontece? O valor, na verdade, é assim, ó, se você não coloca, você vai ter nego, você não vai conseguir usar. Você tem gente que faz, como que a gente fala? Não, você vai ter o uso constante. Não, Anderson, tem gente que faz aquele conjunto de moradores só para reservar o salão. Só para eles. Só para eles. É. Isso acontece constantemente. A gente pegou condomínio assim. E ó, qual o problema quando as pessoas colocam um valor muito baixo? Ó, nós temos caso que veio para nós, é R$50. R$50 não paga as horas do funcionário, o material não paga. Não. Ah, mas é porque o meu condomínio é caro. Agora o que acontece? Ele precisa ter uma reforma total. Olha, no caixa não tem R$1.000 lá, porque é tão barato. E assim, ele é usado de sexta a domingo todas as semanas. Constante. E nesse exemplo, ele tá, para que todos aqui tenham uma ideia, já está ocupado até fevereiro. Então o que acontece? Não paga. O valor não paga. Aí nós vamos ter uma assembleia onde nós vamos falar o quê? Olha, eu preciso de R$40.000 para comprar o mobiliário que estourou, eu preciso de mais 20 mil, ou seja, 60 mil. O que o morador vai falar? Como nós estamos falando aqui. Tem morador que ele se beneficia, R$50 é barato, ele é o cara que usa toda semana. Mas eu tenho um morador que não usa. Na assembleia, o que vai acontecer? Os moradores que não usam vão virar, não, quem tem que pagar é quem usa. E aí o cara que usa fala, mas eu já pago R$50. Ele ainda enfatiza R$50. Mas se nós fizermos a conta, na verdade o custo ali é 180. O custo. Então os R$50 não está servindo para nada. Não. Impacta. Então quando o pessoal... o prédio é implantado e se coloca as regras e se fala do valor, tentem aprovar um valor para cobrir todos os custos, porque na hora que tem que fazer uma manutenção, que tem que fazer melhoria, tem que sair o dinheiro da conta do salão de festa, pelo uso que usaram, não da cota condominal e muito menos de um rateio. Porque 100% das pessoas não usam esse salão em nenhum condomínio. É raríssimo alguém usar. Todos os moradores já usaram. É raro isso. E outra coisa, pessoal. O salão de festa, quando você usa, ele tem regra. Sim. Cara, o condomínio já tem 5 anos. Tem condomínio que já tem 5, 6 anos aí. Olha as regras. O síndico não é obrigado a ficar o tempo todo falando para você de regra. Não. Se você já tem na sua mão, você é obrigado a ler, pô. Você é obrigado a ter ele na ponta do lápis. E quando você reserva o salão de festas, os seus convidados, eles não têm a liberdade de usar as áreas comuns do condomínio. É só ir pro salão. Então, aí assim, usam o salão de festas, destrói, aí assim, pagam R$50, que não mantém a manutenção do salão, né? E aí destrói o que tem nas áreas comuns, o entorno. O entorno. Então, aí fica difícil. Fica difícil. E assim, o Anderson, né? E assim, mas o síndico precisa notificar, mas o síndico precisa não sei o que lá. Galera, o condomínio, ele consegue agir, consegue ter
uma efetividade de 100% com a ajuda dos moradores. Quando não tem ajuda dos moradores, não tem como. Não tem como. Aí fica assim, porque fulano, porque Ninguém ciclano, porque não sei o que lá. E outra coisa, denúncia. Se passou do horário do síndico, a denúncia não é pro síndico, você tem que denunciar na portaria. Chama a portaria que ela tá lá para intervir. Aí a pessoa manda mensagem pro síndico, o cara não vai atender, fica bravo. Você entendeu? É aquela, de novo, é uma coisa de coerência e educação. O grande problema dos condomínios é algo simples, que é educação. Síndico não tem obrigação de educar ninguém. Não. Síndico não tem que educar filho de ninguém. Ó, uma coisa que é absurdo. A molecada pega lá os saquinhos que é para pegar fezes do pet, usa de pipa. O síndico é o culpado? É uma piada. O síndico é culpado? Não, o culpado é quem não deu educação. Ó, uma outra questão quando condomínios são muito grandes. O filho de não sei de quem está empinando a mobilete. O síndico é culpado? Não, é educação. E reclama se você notificar. Então, o grande problema nos condomínios é educacional, não é nem a história de que regras não tem regras. Vamos lá, Anderson. Isso gera custo para o condomínio. Claro. Todos esses tipos de coisa, aí que o condomínio, que o síndico tem na mente dele? Vou começar a colocar placa de aviso, porque tem gente que assim. Não tem placa. Não, o cara tá com o cachorro dele passeando pelo condomínio, mas tem uma regra lá, que ele lê a regra e fala, mas não tem placa de aviso. Caramba, gente, isso é educação. Tem lugares no Brasil hoje que se tornaram cidade de primeiro mundo, vamos falar do Sul, cidade de primeiro mundo, que o vizinho não sai com o cachorro dele mijando na porta da casa dos outros. Educação. E aí não precisa, tem placa lá, não mije na minha porta. Não, e o que é mais engraçado, o brasileiro vai pra fora, vai pra países que ele dito primeiro mundo, nossa, você vê que tá tudo organizado. Não é isso, é educação. As pessoas sabem da lei. Sabe que se eu jogar um papel, o guarda vai vir e vai me multar. Ô Anderson, vamos falar, cortando um pouquinho aqui, vamos falar da nossa audiência e falar para as pessoas que estão nos assistindo agora, dizer que a gente está num bate-papo aqui que é Vida em Condomínio parte 3, tá, pessoal? A gente está falando sobre a reeleição do síndico, a gente está colocando cortes de gastos, regras, por quê? A gente sempre fala disso para que a gente possa alertar a massa, né? Mostrar para ela como que é conduzir um condomínio, que às vezes a pessoa é administradora, ela acha que é a mesma coisa que administrar uma empresa. E não é. Você está lidando com pessoas. É diferente. Né? Então, existe... Lógico que é o mesmo segmento. Você vai mexer com contas, você vai mexer com orçamento, previsão. Mas a gente literalmente fala que é um pouquinho diferente porque você lidar com pessoas. É sempre cada um de uma forma, uma reclamação. Por isso que se tem uma assembleia, por isso que é aprovado as coisas em assembleia, por isso que se chama numa reunião e assim vai. Então, você que está nos assistindo agora, o nosso tema hoje é Vida em Condomínio parte 3, tá, pessoal? Então a gente vai falar tudo que é voltado, tudo que aconteceu, a LTS... tem participado e eu tenho ido junto com a LTS. A gente vai colocar aqui para mostrar para vocês como que é essa situação. A gente vai falar também aqui de construtora, literalmente, que tem dado problema aí para alguns condomínios. E a gente vai chamar aqui você que faz parte na unidade que essa construtora fez aí. Se quiser procurar o Em Questão Cast para fazer uma reclamação, a gente fica em aberto, tá? Então, literalmente... Vida em Condomínio, parte 3. E você que está nos assistindo, que cobrou saber qual era o tema, que não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilha, aperte o sininho, que você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cast. E faça o favor, coloque lá a sua mensagem, como tem colocado. Dê seu like também. Dê seu like. Coloque lá, faça suas perguntas, coloque lá ideias, a gente vai estar aberto a fazer essa discussão aqui e colocar aqui no programa, tá, pessoal? E voltando à Vida de Condomínio parte 3 com o Anderson, a gente estava falando sobre
essa situação que os moradores deixam o condomínio, que tudo a culpa é do síndico, tudo é o síndico, tudo é não sei o que lá. O síndico às vezes não tá nem lá no condomínio, já deu o horário dele, não, mas o síndico não tá vendo. Ou como tem esses grupinhos de WhatsApp, que a gente sempre falou aqui. Os benditos grupos do WhatsApp. Porque o condomínio tá largado, mas a pessoa não tem coragem de sentar com o síndico e falar assim, ó, antes de ir lá no grupo falar que o condomínio tá largado, você tá fazendo alguma coisa? Porque eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Eu falei, tô. Tá aqui. As notificações. Ah, não tô. Então, por que você não tá? Porque ninguém tá me passando. Eu não sou obrigado a ficar rodando o condomínio 24 horas. Eu preciso de apoio de vocês. Vocês são os fiscais do condomínio. Sim. Morador é fiscal do condomínio. Se ele vê, ele tem que repassar isso, né, Anderson? Até mesmo para ajudar o próprio condomínio. Sim. Só que assim, o grande problema nos condomínios é que existe pessoas vamos dizer assim, com má fé, que estão ali para tumultuar. Eu falo assim, tem tempo de tumultuar. Nós sempre damos a direção para que as pessoas nos procurem, na onde a LTS ela faz o papel do síndico. Nós sempre falamos, a nossa administração ela é aberta, ela é a que eu falo colegiada, onde todos participam. Justamente por quê? Porque não tem como um síndico ele ter a visão plena do que está acontecendo, em detalhes em tudo. Sempre vai escapar alguma coisa. E esse papel de fiscal do morador não é para ser dedo duro, é para melhorar o dia a dia dele. Sim. Que é isso que é importante, porque eu sempre falo nos nossos condomínios, o que nós buscamos é que o cotidiano, o dia a dia, seja o mais tranquilo dentro do condomínio e que nós vamos fazer as melhorias para que valorize o patrimônio dele. É isso que faz a grande diferença. Ninguém está aqui atrás de vou ficar em cima de A ou B, não, porque nós não temos nem tempo, é muita coisa. Então, o morador, ele é o auxiliar do síndico. Sei que vai ter moradores que vão falar, eu já pago o síndico profissional, ele que se vire. Às vezes não. E em grande maioria dos casos, aquelas pessoas que causam dentro de WhatsApp são as causadoras dos problemas. Uma boa parte. Uma boa parte. E o que é engraçado, isso nós pegamos, tinha um condomínio onde tinha reclamação de sujeira. Olha, você vê lá, o pessoal não tá limpando, olha, é tudo incompetente, e tecendo, melhor dizer, né, no grupo de WhatsApp, tecendo aí elogios para toda a governança, para todo mundo. Num belo dia, a funcionária foi lá e filmou a pessoa jogando lixo pela janela. E aí, quando você foi conversar, o morador ficou sem graça. O que eu disse foi, olha só, você tem tempo para ir nos grupos, falar que o condomínio tá sujo, que tá largado, mas é você uma das pessoas que joga lixo pela janela. Aí eu falei, então, pela lei da LGPD eu não posso te expor e nem vou fazer isso. Mas eu acho que consciência. O que aconteceu? A pessoa saiu de todos os grupos e se mudou do condomínio. Sim. Porque assim, algo é muito simples de lidar. Eu sempre falo assim, pessoal, se você vê que você não consegue morar num coletivo, que condomínio é muito pior do que casa. Não é só porque é apartamento, é porque ele tem um monte de regras. Eu sou dono do apartamento, eu faço o que eu quiser. Não. Eu posso fazer barulho até as 10 da noite? Não, a lei não fala isso. A lei diz, a partir do momento que eu importunar o vizinho, ele pode reclamar. Não existe hora. O que foi assim um consenso, né, sentado na lei, de que não, deixa ele até as 10 da noite. Né? Uma outra coisa que eu falo. Pessoal, a gente tem algumas reclamações, provavelmente, com criança correndo. Putz, tem. Cara, gente, vamos ter bom senso. Eu sei que é criança, mas os pais têm que tomar uma providência. Mano, vocês imaginam a pessoa embaixo tentando descansar com toque-toque. Vou fazer aqui, porque aqui tem um sonzinho puxado, fica assim, ó. Correndo. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com isso. Porque eu não vou parar minha criança.
Você não vai parar, você vai levar uma advertência. Aí vai lá no grupão falar assim, ele não gosta de criança, ele que não sei o Exato. que lá, que não sei o que lá. Não. Poxa, e a pessoa que mora embaixo de você é obrigada a escolher? Ela é obrigada a viver com o crescimento do seu filho até parar? O cara vai morrer vendo isso. Então, pessoal, vocês têm que tomar cuidado com essas coisas. É a bendita empatia, que é bonito, uma palavra bonita, todo mundo gosta de usar nas assembleias, muita gente gosta de falar de empatia, mas não E o pior, exerce. Anderson, que é assim, ó. As pessoas que quando tem. Essas pessoas que nem você falou do grupão que vai lá no grupão para reclamar, quando elas fazem as coisas erradas, elas não querem ter problema. Elas querem fazer o que elas querem e acabou. Mas aí quando elas vê uma pessoa fazendo errado, ela vai lá no grupão e fala assim, aí ó, tá vendo? Tá fazendo errado. E aí o síndico, tenho certeza que a maioria, assim, tem bom senso, não tem coragem de expor essa pessoa. E Mas nem deveria pode. colocar. Nem pode. E nem pode, mas deveria. Deveria mostrar que o egoísmo e como que a gente fala? Eu acho não, é falta de caráter. O caráter, porque você falar uma coisa que você não faz, fica difícil. Então, E aí, quando a gente fala que isso gera custo para o condomínio, porque aí daqui a pouco o síndico tem que colocar a placa lá de aviso, que ninguém lê. Ah, porque no meu condomínio não tem o painel de aviso. Tem um painel de aviso. Ninguém lê. Se no elevador mesmo, você vai lá ver, o negócio tá no elevador, tá. aí você manda o comunicado via e-mail. Aí o nego te Ninguém responde. Não, aí te responde. Eu não sabia. É. Eu não sabia. Você entendeu? O cara tá morando 6 anos lá e não sabia. Aí você tem que sempre ficar falando de regra, falando de regra. Gente, educação. Já é difícil dar educação para um filho. Imagina para uma pessoa adulta, que já tem os seus costumes. Então, pessoal, a gente fala de custo, fala dessas situações por conta disso. E é assim, vamos lá. Quando vocês têm um síndico ruim, como acontece, é porque as pessoas que são boas, que tentaram tomar a frente para deixar o condomínio de uma forma legal, abriu mão, se encheu. se encheu. Aí quando começa a ferrar, não, que pelo amor de Deus, que não pode, porque o cara tá... A gente tem um caso aí, eu vou falar até esporadicamente, que o condomínio do cara é pequeno, né? Eles não têm muita coisa, não tem elevador nem nada, mas tem uma quantidade de unidades que é considerável, até para a cota não ser tão alta, que o cara tá pagando 600 pau de condomínio. E aí o cara vai verificar, não justifica. Você entendeu? Então. Daí nós vamos falar da gestão. Por que é nisso? Porque aí não faz as manutenções preventivas, ele só faz corretiva, ele deixa quanto pior, melhor. E aí, que é o pior, ele dá facilidades para um certo grupo que domina o condomínio e a culpa é dos moradores. É batata. Somente a média real de participação em assembleia é de até 20%. Voltando ao caso voltando ao caso da reeleição e da eleição. Pessoal, a gente passou por uma situação, duas, na verdade, né? E com certeza a gente vai passar mais Muito aí, mais. porque o mercado condominial é gigantesco. Gigantesco. Inclusive, vou retornar a falar para vocês, o Em Questão Cash é para massa condominial. Não que a gente não traga síndico aqui, a gente vai trazer. É que literalmente tem tanta coisa que nós queremos fazer para mostrar para os moradores, principalmente para quem está entrando no conselho, tomar providência que ele é responsável. você é responsável pelo dano do seu condomínio. Se você é um cara que abraça o síndico, né? E não os moradores, não o coletivo, você vai responder. Sim. E a gente passou por uma situação que, cara, a gente foi para participar de uma assembleia, a gente mostrou o nosso folder, a gente foi lá, verificou, pediu as documentações que a gente sempre pede, que convenção, regulamento, o regulamento, visitou, faz as visitou o visitas, condomínio, fez reuniões com os moradores, pediu algumas coisas pré-determinadas para que a gente possa tomar uma iniciativa para poder assumir o condomínio e dali para frente dar um norte para esse condomínio quando está zoado.
né? Quando não tá, o valor de cota, o valor do síndico profissional é o mesmo Baixo. que qualquer um do mercado. Você entendeu? E aí, quando a gente foi participar, tinha síndico de cima, tinha fulano que era amigo do morador, tinha um morador que era amigo do fulano, tinha o advogado que tinha 50 procuração na mão dele para poder votar nele mesmo. Cara, Não, e é triste. Isso acontece com um monte. galera, é vocês, o condomínio é de vocês. Eu vou falar pra vocês, quem mora em casa não quer morar em condomínio por conta dessas coisas. Porque o pensamento de nego querer se dar bem dentro do condomínio é tão grande que a hora que vocês forem analisar, vocês não têm nem a unidade é de vocês mais. Exato. Né? E olha, nós vamos ter aí uma assembleia, um condomínio onde nós assumimos faz pouco tempo, e nós vamos ter que mostrar a realidade. Eles foram enganados durante anos, achando que tem valores que não tem, e nós somos muito críticos em cima disso. Trabalhamos com a realidade. E às vezes, quando você trabalha com a realidade, você é muito criticado. Por quê? Porque você não admite meia conversa. Então, a LTS, um dos grandes diferenciais nossos, é que nós seguimos a regra e não admitimos coisa errada. Sim. Porque a mentira, pessoal, você gasta muita energia para mentir, para manter uma história. A verdade é muito simples. Você falou a verdade, acabou. E nos condomínios há muita guerra interna porque eles querem assumir o caixa do condomínio. E eu sempre falo, né, Luciano, anos eu falo isso. Quando eu vejo que o condomínio ele tem um valor alto em caixa, eu sempre falo, pessoal, vocês chegaram até aqui, conseguiu ter um valor financeiro alto. Então façam de tudo para que vocês tenham o melhor, para que se mantenha esse caixa. Porque tem muito condomínio que tem 1 milhão, 2, e o cara fala, é muito dinheiro. Para condomínio não, é muito rápido acabar com esse valor. Então, o que nós sempre falamos é seriedade. E o que nós colocamos desde o início, caráter, não tem certidão para caráter. Não. O cara pode ter um papo maravilhoso, mas não tem caráter nenhum. Não, o cara vem que você conversa, pede um monte de certidão e o cara é um trambiqueiro. Né? Isso é ruim, isso é ruim no mercado. E a gente não tem medo de falar aqui não, o Em Questão Cash participa das coisas e acha isso absurdo. Porque a gente vai de cara limpa e mão limpa. A gente não vai atrás de, fulano, me coloca lá, ciclano. Literalmente não, é porque verdade. procuram a Sim, gente sim. pelo trabalho. E assim, não temos problemas nenhum com isso. E se o cara ganhar, desejamos boa sorte. Como a gente fez com o outro condomínio. E estamos até aberto para auxiliar, né? Sim. Claro, né? Mas o legal disso tudo é que os moradores têm que participar. Eu sempre falo, participem. Como eu estava comentando, a média de participação é 20%. E é por isso que grupos são formados a favor que o síndico faz benefícios e ele controla anos o condomínio. Anderson, e outra coisa que a gente tem que falar aqui. Pessoal, mesmo que vocês tenham uma situação financeira boa, aí fica assim, porque o síndico não fez melhoria. Procura saber como funciona o orçamento do condomínio, procura saber como funciona quando você tem melhorias dentro do condomínio, para depois você não reclamar que sua cota aumentou. Exato. Porque assim, um condomínio, quando você começa a construir, fazer um monte de coisa, a cota vai aumentar. Sim, você tem que contratar funcionários, você tem que contratar empresas para poder fazer manutenção, e não é assim que funciona. E as pessoas acham, porque fulano... Cara, é tão difícil de você manter um condomínio, e quando você vai fazer uma melhoria, o síndico ele tem que fazer uma projeção com essa melhoria. Ele vai fazer lá o projeto da melhoria e já vai trazer uma projeção para vocês. A cota condominial, por conta dessa melhoria, vai aumentar X. Claro que o apartamento, o imóvel vai valorizar muito mais. Sim. Mas tudo reflete a manutenção. Aquilo que nós estamos falando aqui. Tudo vai depender o custo do condomínio. Não é o local onde ele é construído, e sim quanto internamente, né, dentro daquela fortaleza fechada, ele gasta para manter. E vamos lá, mais um assunto voltado a condomínio que eu gostaria muito de falar aqui junto com o Anderson. Construtoras, a gente não tem problema com nenhuma construtora, a não ser
quando a gente faz algumas reuniões com a construtora e ela assume o compromisso de resolver aquele problema que já existe no condomínio há tempo e acaba não resolvendo. Eu vou citar um nome aqui e vou pedir para aqueles moradores que tenham problema, procurem um condomínio. A construtora, né, as construtoras que... Citar nome que eu falo assim, citar nome da gestão da construtora, procure o Em Questão Cash para poder falar. Eu não posso falar no nome da construtora, mas procure, pode procurar o Em Questão Cash. Eu tenho certeza que essa construtora que está ouvindo eu falar aqui, ela sabe que literalmente ela está errada. Então procure o Em Questão Cash, a gente vai lá, vai verificar literalmente o que tem de problema. Procurei, eu ia falar, mas eu não vou poder falar. O Anderson até me orientou a não poder falar, até para não gerar um conflito. Mas procure o Em Questão. Você que tem problema com a sua construtora, principalmente uma construtora grande que existe aí do mercado, né? Procura o Em Questão Cash. Né? A gente tá com alguns problemas com algumas construtoras que a gente quer unir esses condomínios que já estão com problema. Pode colocar lá, chama a gente no chat. Tem um e-mail lá no YouTube, já registrado lá. O pessoal da produção vai colocar aqui, ó, na tela para vocês. Vai lá, ó, o e-mail do Em Questão Cash, coloca lá pra gente. Procure a gente para poder falar o que a construtora... Você mesmo, síndico, pode também procurar a gente que a gente vai ajudar vocês. Às vezes a construtora não responde ao seu chamado. Você quer ver uma situação? Não vou citar nome. Até peço desculpa, pessoal. Eu ia falar, mas acabou o Anderson me orientando a não falar para não ter problemas futuros. Vamos lá. Já está em processo isso aí. O condomínio já passou tempo de garantia e logo quando passa o tempo de garantia, o cara está tendo um problema com tubulação de água estourando. E aí você vai ver, o cara tem um tipo de tubulação construído de uma forma, que é uma tubulação, que o Anderson pode até falar que é uma azul. É de alta pressão e ele coloca... Que ela é soldada. Isso, é o que nós falamos assim, né? Quando você trabalha com uma rede com pressão, você tem que colocar aí uma tubulação soldada. Por quê? Porque quando ela é soldada, ela se une e ela aguenta a pressão. Quando você faz a tubulação que tem pressão, uma pressão elevada, e ela é colada... Cheia de cotovelo, porque pensa o seguinte... Cheia de cotovelo, o que eu vou falar para vocês? Cálculo de pressão, qualquer cotovelo, ele vai trazer um atrito para esse cálculo. Ele vai tensionar naquele ponto e, naturalmente, então, aquilo se dissolve. Se torna um vício, porque o cara vai ter toda vez, ele vai lá, faz a manutenção, troca esse cotovelo, daqui uns anos ele vai ter que trocar de novo, porque vai quebrar. E aí o prédio tem que substituir toda essa prumada por aquilo que aguenta, né? Que hoje o material... aí indicado é o PPR, porque é um material muito acima que o PVC e abaixo dos metálicos. Então ele aguenta a pressão. E aí a melhoria a construtora não quer. Ela usa o mais barato, dá todos os problemas e o prédio... E o pior não é nem isso, pessoal. Pessoal de construtor, engenheiro, pelo amor de Deus, quando vocês construírem um condomínio que vocês vão colocar área comum, coloca registro. Como é que é possível o cara ter que desligar o registro geral do condomínio? Ele não faz as ramificações. Para fazer manutenção numa tubulação de 3/4. É absurdo. É assim, você olhando, é mais uma economia estranha. E aí o condomínio é ele que tem que fazer, que eles chamam que é uma melhoria. Toda vez, até peço desculpa, a produção falou para mim, você não, calma, não fica nervoso, tá falando muito alto. Mas, pessoal, o cara vai fazer uma manutenção, uma tubulação 3/4 do banheiro, da área comum. O cara desliga a água toda do condomínio. Porque esqueceram de colocar um registro naquela ramificação. Outra coisa, vocês constroem salão de festa... E portaria. Cara, vocês vão colocar literalmente ligado na área da água da rua, no registro, põe uma caixa d'água. Pelo amor de Deus. Isso é construção civil, pô. É dessa forma que os caras entregam. É por isso que eu falo pra você, Anderson, que o cara, quando ele fala assim,
Ah, mas o meu empreendimento é no Morumbi. Aí você vai olhar todo esse tipo De falha. de erro, de falha. De Fala, falhas. cara, é Ou absurdo. economia, uma economia. E geralmente isso acontece nos projetos Minha Casa Minha Vida. Aí você vai ver, a gente, também não gostaria, e eu vou falar pra você que eu quero o Brunão. O nome do Bruno eu vou falar aqui. O Bruno, eu quero o Brunão aqui, ele sabe quem que é, ele tem uma consultora grande. E a gente foi analisar todo o projeto da consultora e tudo, o cara faz tudo isso. Com, Por isso que é caro. com todos os cuidados. E aí vira um padrão que, quando coloca para vender, em 3 dias vende tudo. Ah, aí assim, fala, mas Luciano, mas dá manutenção, é alto padrão, também dá manutenção. Lógico, mas ele fez a separação, ele foi lá, atendeu. E eu falo pra você, aí o mais chato de tudo é você chamar a consultora numa reunião, você mostrar o erro e a consultora falar assim, beleza. Depois dessa reunião, a consultora não fazer mais nada. E aí começam as ações judiciais. Tem coisas que dá para se resolver numa mesa comum de reunião, que foi uma falha. Ó, vou falar uma coisa aqui, Anderson, pra deixar bem claro, ó. Você assistiu meu podcast e ficou impressionada com a quantidade de inscritos que tem o canal. O nosso podcast fala com a massa. E literalmente ele tá aqui para expor você que tá fazendo coisa errada. Sim, esse é o intuito Você entendeu? do Em Questão. O dinheiro não leva desaforo para casa. E o trabalhador, às vezes, ele perde a casa dele por má administração. Sim. E é isso, imagina, eu tenho uma construção cheia de vícios e falhas, e eu tenho um gestor ruim, que não tem conhecimento, não olha para frente. Você quer ver uma outra coisa, Anderson? Voltado para esse condomínio que é absurdo. Isso eu vou poder falar. Sabesp. Sabesp a gente ligou essa semana. Estamos vendo que agora toda noite o condomínio está ficando sem água. Principalmente no ABC. Estão fazendo a redução. Estão tirando a pressão da água. Eles estão desligando. Aí sabe o que acontece? Você liga na Sabesp e o cara fala assim pra mim: ó, para você abrir o chamado, você precisa estar com a conta na mão. A conta tá com a administradora. Aí a administradora liga lá para fazer a conta. Não, mas precisa do síndico. Ah, não, mas precisa da carta do síndico. Aí o síndico liga lá, não, mas você precisa mostrar a carta para nós e ter é um CR não sei o que lá, CND, CN não sei o que lá, que é o código lá de instalação que tem. Sabesp, pelo amor de Deus. Você imagina 500 pessoas ficar sem água porque vocês estão reduzindo a pressão de água. Aquilo, assim, eles dificultam os acessos. Antigamente, coisa de 4 anos atrás, o acesso com as concessionárias era muito mais simples. Hoje é um caos. Não. É um E caos. a gente tá falando tudo isso porque, a gente tá vivenciando essas coisas e assim, hoje o síndico tá tendo que resolver assuntos que não é competência dele resolver. Mas Tem que acaba resolvendo. A Enel, não preciso nem falar o que tá acontecendo em São Paulo. Tá um caos. E assim, é uma empresa pública praticamente, que tem uma concessão, e a gente pode falar à vontade, porque a gente está sofrendo isso. Eu gostaria de ter o diretor da Enel aqui pra gente poder até para explicar tudo que tá acontecendo. E o da Sabesp também. Porque sim, é fácil a grande mídia, Globo, Record, SBT colocar lá o que vocês querem falar. Mas e a pessoa que paga? Porque na hora de colocar lá, vai pra cor vermelha, bandeira vermelha. Mas chega na noite, o cara tá sem água para tomar banho. Aí quando vai vir a conta pra ele, fala, tá faltando água direto e eu tô pagando um absurdo de água. Exato. Entendeu? Então, se o planejamento tem que vir do síndico para cuidar do condomínio, o planejamento das outras empresas também tem que vir de fora. Sim, tá tudo interligado. Então, pessoal, Sabesp, Enel, dá uma força aí para nós. A gente tenta ajudar, mas tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. E tá ficando cada vez mais difícil para os condomínios. Uma coisa boa que eu fiquei sabendo aí, eu tenho certeza que isso vai ser legal. A Comgás. Até que, enfim, a Comgás olhou para os condomínios. Que parece que vai ter agora, a Comgás vai assumir algumas leituras aí. Não pode dar o spoiler. Ô, Comgás, vem aqui, fala para nós se realmente isso é verdade. Isso aí vai ser se for, mano, pelo amor de Deus. Se esse spoiler for verdade. Tem de leitura, empresa com leitura errada, meu Deus do céu. Ajuda o síndico, porque quando escolhe a empresa, a culpa é do síndico. Ele coloca para votação, quem escolhe é o morador. Mas a culpa é dele que apresentou a empresa. E aí tem
Porque essas empresas de individualização, todas estão com erros. Uma absurdos, outra coisa né? antes que a gente tem que deixar claro aqui para o morador, pessoal, quando tem um problema dentro da sua unidade, que literalmente precisa ter uma situação, o condomínio não é obrigado a resolver. O condomínio só é obrigado a resolver quando detecta. Eu sei que existe síndico com boa índole que vai lá e faz o serviço, aí assim, o cara abre o forro lá, e aí o morador fala assim, mas você abriu meu forro. Eu falei, cara, você me desculpa, contrata um pedreiro e faz, não é do condomínio. Você entendeu? O cara foi lá te ajudar. Então, bom senso, pessoal. Senão, sabe o que vai acontecer? Os síndicos vão começar a se blindar nesse sentido, que ele vai falar assim pra você, tá vazando? Tá. Então você vai lá e contrata um pedreiro. Se detectar que é o condomínio vai lá e arca com todos os prejuízos. Você se vira. Você vai ter que provar isso. Então, para não ter esse tipo de coisa. O Anderson passa por isso direto. Graças a Deus, nós temos o bom senso de ir lá verificar antecipadamente, mesmo sendo aquele condômino não grato, que não gosta, né? Que eu acho mas que independe disso. eu tenho tem muito. que Eu servir, falo pro né? antes que tem condomínio que o santo não bate. Condômino, né? Mas a gente não tá lá para bater o Não, santo. tem que... A gente tá lá para bater as contas. E fazer também, ele é um morador. E não adianta colocar macumba na porta do condomínio, não. Eu nem Que falo estão colocando macumba na Marco, porta não do para condomínio. com isso, gente. Não, isso aí é porque teve um condomínio nosso que até despacho fizeram. Mas a questão, na verdade, assim, o síndico, isso a LTS faz muito, independe se ela gosta ou não de nós, temos que executar aquilo que propomos. Olhamos com um todo. Com aquele que não gosta de nós, né, que não aprecia a forma, mas é o que eu vou sempre direcionar as pessoas. Seguimos a convenção e o regulamento. E tanto que quando aplicamos multas e vai ter um condomínio que vai ter uma enxurrada de multa, porque nós mandamos os comunicados, informamos, tem condomínio que mandamos 8 comunicados, e aí a pessoa continua e no regulamento fala que nós podemos dar até 10 cotas. Ele vai receber as 10, porque 8 vezes você comunicando e a pessoa não tá nem aí. E aí você fala assim, não, então o que você tá fazendo é afrontar todos os moradores. Então você recebe. Sim. E outra coisa, pessoal, a lei do condômino antissocial, isso aí está valendo, está sendo imposta e o judiciário está acatando as assembleias. Vamos deixar uma coisa clara aqui, porque o programa está acabando. Putz, já acabou, não? Já, é muita coisa. Se a gente for falar do que os ocorridos que aconteu com a Não, LTS. se for falar de todos Meu Deus! Tudo que chega pra nós. Eu só fiquei abismado foi com a macumba. Eu ia tomar o vinho lá, mas eu falei, não vou pegar não. É verdade, não, vai que. Gente, pelo amor de Deus, gente. Quando vocês têm filho dentro do condomínio, principalmente adolescente ou adulto já, cara, orienta ele, que ele tem moto dentro do condomínio, para ele não sair rasgando com a moto, para ele não sair pinando. A lei do trânsito funciona dentro do condomínio. Então vocês tomam cuidado que isso vai dar problema. Outra coisa, pessoal, a gente viu uma situação que eu queria colocar aqui, antes da gente finalizar aqui para os apoiadores e para a audiência. Eu queria pedir para a produção colocar uma situação que aconteceu em Maceió. Que a gente fala sempre de manutenção de gás. Então o Anderson vai colocar aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Né? Se a produção puder colocar, foi uma explosão por vazamento de gás lá. Provavelmente manutenção ou falta de atenção. Isso acontece, ó. Destruição. Prédio desaba após registro de explosão na cidade universitária. Olha que absurdo, hein? 4 apartamentos, hein? Isso que é... Olha só, destruiu tudo. Gente, vamos tomar cuidado com isso. Gás é muito perigoso. Assim, ó, o condomínio cuida da área externa e o morador cuida da área interna do apartamento dele, da unidade dele, pelo amor de Deus. Aí assim, ó, vou falar para você que isso vai virar uma regra, vai encarecer para o condomínio, porque o síndico vai ser obrigado a fazer manutenção nas áreas comuns e vai forçar a fazer a manutenção na área interna da sua unidade. Porque é perigoso isso aí, não é brincadeira. Eu sempre oriento a minha família, a minha esposa, as pessoas que estão ao meu redor,
a tomar muito cuidado com o gás comum, não deixar o registro ligado. Sim. E eu vou falar para você, no meu caso já aconteceu comigo, a minha esposa esqueceu o forno. Eu cheguei dentro de casa um calor fora e dentro de casa dá uma sauna. Ela deixou desde as 8 até 1h da manhã. Exato, olha que perigoso. Você entendeu? Esquece Então, mesmo. pessoal, vamos tomar cuidado com isso. Que olha, eu não sei literalmente, provavelmente vai sair um laudo sobre isso. A gente está pesquisando sobre essa situação que aconteceu lá em Maceió, mas isso é perigosíssimo. Sim. Entendeu? E se vocês que não têm, procura Kit Gás Brasil, tá? Felipe, com certeza vai te dar um laudo, vai te dar uma RT sobre como ele deixou o condomínio e assim vai para não acontecer essa situação. Não deixem de fazer essa manutenção na tubulação de gás dos condomínios. Vai entrar na VCB isso aí. Pior que Quem vai. tem vai entrar na VCB. E Anderson, Putz. a vida em condomínio parte 3 vai ter NX. Não. Eu vou falar para você que eu não fiquei impressionado com as assembleias que a gente falou. Eu fiquei impressionado que foi com a macumba que tinha lá. Com a macumba na frente do condomínio. É uma coisa engraçada, mas é normal. Gente, mano. Normal. Vamos colocar a fé em Deus. Eu sei que tem gente que é de Umbanda, é da macumba, é da mesa branca. Eu respeito todas as religiões, mas pelo amor de Deus, pessoas, vamos fazer coisa pro bem, para as pessoas. O país já está vivendo uma crise horrível, o mundo já está vivendo uma situação horrível. Então, vamos cuidar do próximo, né? Vamos cuidar da gente mesmo, cuidar do nosso vizinho. Vamos Isso cuidar é legal. da casa. Condomínio é a casa de todo mundo. O então fácil é falar mal, o difícil é cuidar. Exatamente. Eu sempre recebi uma coisa que o Anderson, a gente sempre bate na mesma tecla. Bom é aquele cara que você estando errado, ele tá ali do seu lado te corrigindo. Porque aí sim, literalmente, aquele cara é um cara bom. Ele vai estar ali sempre batendo na mesma tecla. E hoje eu tô vendo que tem síndicos aí arrebentando, que são pessoas boas, que estão cuidando do próximo, que se preocupa, que corre atrás, que... Meu, eu tenho casos aí de síndico abrir a porta dele, faltou água, o cara abre a porta dele, lá tem uma reservinha, toma banho aqui, tem não sei o que lá, estourou um cano, cortou a água, o cara faz isso. Até na área comum mesmo. Sim. Entendeu? Para ajudar o morador, porque sabe que a situação não tá legal. Sim. Né? Então, por isso que fica essas reduções. Claro. Anderson, queria agradecer a sua presença, nosso parceiro Em Questão Cash. Queria agradecer a audiência do Em Questão Cash, 9.000K. Obrigado, pessoal, muito obrigado. Eu, Anderson, a gente não imaginaria que ia chegar tão rápido em 9.000 inscritos no canal. Eu agradeço você por acreditar no Em Questão Cash, por confiar no que a gente mostra para vocês e fala. O Em Questão Cash, a gente tem procurado bastante, colocar bastante as situações literalmente de conflitos que acontecem na vida condominial. Existe bastante programa voltado para o condomínio, que é muito legal, que são diversos. A gente está tentando fazer uma coisa diferente, que é literalmente trazer esse mundo, as coisas que acontecem para trazer a correção, para trazer a melhoria para vocês, tá? Então eu agradeço você que tem se inscrito no canal, agradeço você que tem compartilhado, que tem curtido e que tem apertado o sininho aí para novos conteúdos do Em Questão. E você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Vamos chegar nesses 10.000 inscritos no canal. A gente quer chegar em 1 milhão, 2, o que for. Mas não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva, curta, compartilhe com as pessoas. Falam para elas se inscrever no canal. E aperte o sininho para novos conteúdos, tá, pessoal? Sim. Agradeço vocês demais. Muito obrigado pelos 9.000K. Logo que 10 mil aqui a gente vai... o Antes vai trazer um bolinho aqui. Vou nada. Vai fazer um banquete aqui. Tá. Eu não vou... Vai ter as Irmão Galvão tocando aqui pra nós. Não, para aqui. com isso aí. Não faz isso não. Um beijo pra Denise e pra Leni. Do pessoal essa semana foi aniversário da Denise. Aniversário da Denise. Denise, um beijão pra você, feliz aniversário. Eu sei que já passou, mas o Em Questão Cash faz questão de lembrar de você. Não esquece de todo mundo. Não. E eu tenho certeza que vocês não foram na casa sertaneja. Para com isso, pô. Para de falar uma coisa dessa, que depois aí dá problema, meu. Pessoal, muito obrigado pelos 9.000K. E sem essas pessoas também, o Em Questão Cash não estaria aqui hoje, que é os apoiadores. G5M, uma empresa de projetos
orçamento. É uma empresa que você vai chamar ela para fazer a reforma no seu empreendimento e ela vai te dar todo o custo certinho na mão e ainda vai te colocar pessoas qualificadas para poder cuidar dessa reforma do seu empreendimento até o final e te entregar com laudo, com RT, o orçamento tudo certinho, principalmente especificado todos os materiais que foram usados, tá? Primeira linha é a G5M, tá? A LDTech, empresa de detetização, laudo, limpeza de caixa d'água, detetização veneno, nebulosidade, acho que é nebulosidade, né? Sim, Eu sempre sim. falo. Fumaceira. É uma empresa que vai limpar a caixa de gordura, vai deixar lá uns trincos e tem atendido muito bem os condomínios, sim. tá? A gente tem a Kit Gás Brasil, inclusive pela situação que a gente colocou aqui da explosão em Maceió, é o Felipe, cara, um atendimento excepcional. Ele não cuida só da área de gás, ele cuida da área de tubulação e pressurização também. É um atendimento, cara, que o Felipe tem dado aí pros condomínios, excepcional. Teste de estanqueidade, laudo, RT para viabilizar o serviço dele, tudo certinho, com garantia e um ótimo preço e parcela aí para você se precisar, tá, pessoal? Mas você que tem gás na sua casa, não importa se é comum, se como que é? O dos. Botijão, Dos tá? botijões. Tem um nome lá, eu esqueci o nome. E, meu, tem que ter manutenção, tem que ter teste de estanqueidade, tem que verificar vazamento, literalmente isso dá um problema muito grave aí para você. A gente tem a LTS Síndicos com Anderson Amaral, empresa aí que está crescendo no mercado, que tem assumido condomínios aí, literalmente com problema e tem colocado eles no eixo, graças a Deus. Eu tenho acompanhado bastante essas situações da LTS, né? E dizer que é uma empresa que você pode contar e literalmente ter o que ela te oferece. Exatamente. Beleza? O Anderson está aqui para falar. A gente tem a Estação 80, que a gente tem um vídeo antigo ainda da abertura, se a produção puder colocar só o vídeo antigo, só para mostrar como que é a casa de show. Inclusive eles estão fazendo as montagens de todos os shows. A último show que teve foi uma gravação do grupo de samba que teve o Ferrugem, foi muito legal lá. A Estação 80 teve lá, né? Eles liberaram para nós um espaço black, colocou Estação 80, foi muito legal. Tá, pessoal? Então, é uma casa de show que fica em Mauá, fica na Avenida Portugal, número 80. É uma ótima casa para família, para os amigos, para você. De passeio, né? Meu, vocês vão curtir demais. Tem vários ambientes lá e, vários camarotes para você curtir com os amigos lá. Beleza? É a Estação 80. A gente tem o Elano Mochila Solidária. Se a produção puder colocar aí, ó. O Elano fez do McDonald's e agora tá fazendo a mochila solidária. Literalmente tá ajudando muita criança aí. Pessoal, vamos ajudar ele. Você tem que ajudar. Parece ser algo assim banal. Não sei se vocês viram, a gente colocou os vídeos lá do McDonald's. Cara, sensacional, sensacional. É um cara de um ótimo coração. Ele faz muitos eventos. E eu vou falar pra vocês, viu, pessoal? Às vezes ele coloca dinheiro do bolso dele também. É isso aí. Ele trabalha numa empresa multinacional, mas não é uma empresa... ele não ganha milhões lá para poder estar fazendo isso. Mas ele ajuda Ele ajuda com o do bolso dele. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer o Pix lá, vai estar lá na tela o número do telefone dele, que é o Pix dele. Façam um Pix para ele lá. Ele vem, traz para vocês o que ele foi feito, que nem ele fez do McDonald's. E sensacional. E a gente também tem o Rodrigo. O Rodrigo da Vila Alice. É outro que tiramos o chapéu aí por Cara, que ele faz, né? Pessoal, o Rodrigo da Vila Alice tem treinado bastante criança aí também. Esse tira do bolso, tá? Ele mais um rapaz. Eu já até pedi o nome do outro rapaz, né? Aí a criançada aí. Eu acho que aumentou até, pedi pra ele uma nova foto. E ele tá trazendo um vídeo das crianças treinando e um campeonato que eles foram campeão. Isso é legal. Tá? Isso é Pessoal, vocês que querem fazer Pix pra ajudar o Rodrigo, pega o telefone dele, a produção vai colocar aí, ó. Se a produção puder colocar o telefone do Rodrigo. Coloca aqui pra gente também, ó. Aqui se der pra... Não consegue? Aqui a gente tá na timeline lá, a gente colocou aqui, ó, do Rodrigo Novaes.
o telefone dele, eu não lembro de cabeça, mas depois eu vou colocar lá para vocês. E pode chamar o Em Questão que a gente retorna para ele também, Sim, para claro. vocês fazerem o Pix. Pode fazer, pessoal. E a gente Que vai solicitar ajuda para e ele apoia isso, a relação pessoal. do que ele tá fazendo lá. Isso A é gente vai importante pedir, ajudar, né? não vamos fazer nada que Sim. traga problema pro Em Questão Cash, não, que senão depois a gente abre mão. Mas é um cara que já tá há muitos anos aí com essa criançada aí, a família Sim. adora. Estão fazendo um projeto de Natal para eles aí. Isso é legal. Tá? E a gente tem o Enzi Murilo, cara, que tá na rádio com a música aí sensacional, cara. E é um clipe já. As pessoas casam lá, ó. Ó, uma dupla e tanto, hein? Enzi Murilo. Estão nas rádios O aí pessoal arrebentando. tá bombando, hein? Tá. Tá bombando. E eles têm assistido o Em Questão Cash, Pô, viu? isso é legal, isso é Tem assistido, importante. tem curtido. Mandaram vídeo novo pro Em Questão Cash. Eu só não consegui baixar antecipadamente pra jogar aqui. Mas, ó, Enzi Murilo, boa sorte do mundo pra vocês aí e sucesso, tá? Tamo aí, apoiando Tamo aí eles. apoiando. Show de bola, pessoal. Gente, que pena, acabou. Vida em Condomínio Infelizmente. parte 3. Queria agradecer novamente a audiência do Em Questão Cash. E você que está nos assistindo, compartilha aí com os novos amigos pra gente que a gente possa crescer aí mais, chegar aos Mais 10 ainda, mil, né? 10 mil, quanto 10 antes, mil, cara. Muito obrigado você que tem assistido o Em Questão Cash. E até a próxima. Tchau. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu. tchau, pessoal.